Eu queria te convidar para ler comigo um texto. Um texto muito conhecido. Como hoje é ceia do Senhor, a gente até conhece como o texto da ceia do Senhor. O livro é a carta do apóstolo São Paulo, a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Eu queria que você abrisse comigo o capítulo 11 de 1 Coríntios. Só que eu queria te pedir para que você mantivesse a sua Bíblia aberta enquanto ministramos, porque nós vamos voltar ao texto aqui várias vezes. Vamos ler com atenção, com alegria, com entusiasmo. E eu queria que você acompanhasse aí com a tua Bíblia aberta e nos ajudasse aqui. Capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23, 1 Coríntios. Capítulo 11. Vamos começando aqui pelo versículo 23. Como é uma leitura grande, eu vou permitir que você leia assentado mesmo, como você está, com toda atenção. E nós vamos lendo aqui e expondo algumas coisas à medida que nós vamos lendo. O tema para esta noite é lições da mesa do Senhor ou lições da ceia do Senhor. Poderíamos também denominar de visões da ceia do Senhor. O que a ceia nos ensina? O que a ceia do Senhor nos faz olhar? Como devemos nos comportar diante da mesa que está aqui diante de nós? A ceia do Senhor. Versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu queria dar uma pausa aqui, você com a sua Bíblia aberta. Eu queria que você pudesse olhar comigo 3 visões da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmão, ela nos ensina primeiro a olhar para trás. Nos ensina a olhar para o sacrifício que foi feito por nós. O apóstolo São Paulo está ensinando a igreja de Coríntios aqui. Aqui eu ensino uma correção do apóstolo São Paulo, algumas coisas da igreja de Coríntios que nós vamos ver aqui nesta carta. E ele, aqui no versículo 23, ele diz assim: olha, o que eu estou ensinando para vocês eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele está voltando na história. Ele está olhando lá para trás, dizendo: Jesus, na noite em que foi traído, ele instituiu a ceia, sentado com 12 discípulos, que seriam os 12 apóstolos, no dia da celebração da Páscoa. Todos que conhecem o Evangelho sabem que primeiro Jesus, ele ceou no dia da Páscoa, ele participou de um cerimonial chamado Páscoa com os seus discípulos. Era a última Páscoa que Jesus celebraria aqui em vida com os seus discípulos. Sentado naquela mesa, Jesus olhou para ele e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque não beberei mais do fruto da vide, não comerei mais com vocês aqui, somente o novo no reino de Deus, quando voltar. Somente na casa do Pai, no reino de Deus, vamos cear de novo. Aqui era a última. E Jesus disse que desejou muito comer essa Páscoa com os discípulos. Naquela mesa,
Depois da Páscoa, Jesus instituiu uma outra cerimônia que os discípulos, a partir daquele momento, passariam a celebrar de vez em quando, frequentemente, para relembrar daquela noite. Jesus disse para eles assim: vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim, relembrando aquilo que aconteceria naquela mesma noite. Porque naquela noite Jesus seria traído. Era naquela noite que Jesus seria entregue aos seus inimigos. É naquela noite que Jesus seria julgado e condenado, falsamente julgado, condenado. Era naquela mesma noite que ele seria sentenciado e seria posteriormente surrado. Era naquele momento que ele seria então sentenciado a carregar uma cruz sobre os ombros pelas ruas de Jerusalém. E era naquela noite, ou naquele momento que ele seria então incumbido de ser pendurado numa cruz e morreria. E Jesus está dizendo para eles assim: agora, daqui para frente, vocês vão sempre celebrar esta Páscoa, esta ceia, em memória de mim. A ceia primeiro é um memorial. Deus é um Deus de memorial. Já observaram na Bíblia que todos os grandes feitos de Deus fez e colocou um memorial para o seu povo. Se você observar o livro de Gênesis, se você ler o livro de Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia que, tendo terminado a criação no sétimo dia, o Senhor abençoou o sétimo dia, o Senhor descansou no sétimo dia, e o sétimo dia, o sábado, foi para o povo judeu durante muito tempo como memorial da criação. Naquele dia, eles faziam uma pausa no seu dia a dia e dedicavam aquele dia ao Senhor como memorial da criação. Se você olhar um pouco mais para frente, você vai ver que o povo judeu pereceu durante 450 anos lá no Egito, parte desses anos como escravo no Egito, até que um dia Deus falou: olha, vocês vão sair esta noite. Se você olhar para o Gênesis, para o Êxodo, perdão, você vai ver o capítulo 2 do Êxodo, no dia em que Deus resolveu tirar o povo do Egito. Deus já tinha mandado 10 pragas no Egito, e Deus iria mandar 9 pragas, Deus iria mandar a 10ª, a última praga, a praga que definitivamente tiraria o povo daquele lugar. Aí Deus falou com o povo assim: nesta noite vocês vão ficar em casa, nesta noite vocês em família vão celebrar uma festa, vocês vão celebrar uma ceia, vocês vão comer em família, porque nesta noite vocês vão sair da terra do Egito, porque nesta noite eu vou libertar vocês da terra do Egito. Aleluia! E ali era celebrada a Páscoa, onde um cordeiro era sacrificado, era morto, a sua carne era cozida e comida pela família, e o seu sangue era colocado nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo da destruição passaria, e na casa que estivesse o sangue ele passaria por cima e não haveria dano, mas na casa que não tivesse o sangue, o primogênito morreria, tanto dos filhos quanto dos animais de toda a terra do Egito. Naquela ceia tinha ervas amargas, tinha pão, tinha cordeiro. E ali Deus falou com Moisés: Moisés, hoje vocês estão celebrando pela primeira vez, mas ao longo dos anos vocês vão continuar celebrando esta Páscoa, para nunca esquecer do dia em que tirei vocês da terra do Egito. Tanto que a Bíblia diz em alguns que as ervas amargas que eles tinham que comer todos os anos na Páscoa serviria para lembrar da amargura do Egito e não querer voltar para lá.
Muitos anos já se passaram e os judeus sempre continuavam celebrando a Páscoa para olhar para trás e para não esquecer, porque a Páscoa era um memorial da sua libertação, Glória a Deus. da sua passagem. Deus é Deus de memorial, irmão. Depois que Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu aquele povo por 40 anos no Egito. Quando finalmente chega a época do povo habitar, do povo tomar posse da terra que Deus tinha prometido, foram anos de peregrinação no Egito. Agora, quando eles estavam próximos de assumir a terra, Deus falou: olha, vocês vão assumir agora, é só atravessar o Jordão. Do outro lado do Jordão está a terra que eu prometi, vocês vão tomar posse. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o Jordão e o povo passou a Jordão, a terra seco, passou pelo meio do Jordão para assumir a terra prometida. Só que enquanto eles estavam atravessando, Deus falou para Josué: Josué, manda o povo tirar do meio do Jordão 12 pedras e levar para a terra que vocês vão habitar. E com essas pedras vocês vão construir um altar, um monumento. Porque quando passar os anos, as futuras gerações perguntar: o que significa essas pedras? O que significa esse monumento, esse altar de pedras? E vocês vão falar para as próximas gerações que esse é o dia em que vocês passaram pelo meio do Jordão e habitaram na terra. Foi o dia em que Deus cumpriu a promessa e te colocou na terra que mana leite e mel. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus de memorial. E mais uma vez agora Jesus está instituindo um novo memorial para o seu povo. Glória a Deus. O memorial da ceia, para olhar para trás e para não esquecer o ato que havia acontecido naquele dia. Aleluia. Amém. Então a nossa primeira reação diante da mesa do Senhor é olhar para trás para não esquecer o que Jesus fez pelas nossas vidas. A primeira é, então nós lemos aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então a ceia é primeiramente o memorial. A primeira coisa que fazemos diante da ceia é olhar para trás, para o bendito sacrifício de Jesus. Deus é Deus de memorial, irmão, não porque Deus esquece, mas porque Deus quer que nós não esqueçamos. Podemos passar os anos e não lembrar mais. Os anos passariam e os judeus nunca mais se lembrariam de como sofreram no Egito, de como foram escravos no Egito, de como Deus resgatou eles do Egito. Por isso Deus falou: vocês vão todos os anos celebrar a Páscoa, comer ervas amargas, talvez jiló, jurubeba. Tudo que é amargo, vocês vão comer para lembrar da amargura. E frequentemente nós precisamos disso, irmão. Esse povo de Israel aqui, quantas vezes, já na peregrinação do deserto, eles falavam: no Egito era melhor. No Egito nós tinha cebola, pepino. Como era bom no Egito. Ignorando que eles eram escravos, que trabalhavam debaixo de chicote. Às vezes é preciso olhar para trás e ver o que Deus fez, mas nós muitas vezes temos o coração obstinado. E quantas vezes não acontece assim mesmo conosco, irmão? Deus nos tirou de um passado triste, lá das mãos de Faraó, lá do mundo da escravidão de Satanás. Mas quantas vezes nós ficamos assim com o picuinha: quando eu estava no mundo era melhor que agora que eu estou na igreja. Quantas vezes nós queremos desistir como povo e voltar para o Egito, por causa de pequenas coisas, porque não fui com a cara do irmão,
porque não estou gostando muito daquela igreja, por causa de coisas bobas, mas às vezes nós precisamos olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou. Esse era o memorial da Páscoa. Agora, diante da ceia do Senhor, Deus está falando para eles assim: vocês não podem esquecer esta noite. Vocês não podem esquecer o sacrifício que será feito pela vida de vocês. No decorrer dos anos, vocês vão sempre celebrar em memória de mim. E é diante desta mesa que nós olhamos lá atrás, irmão. Nós não vivemos, não estivemos lá, não presenciamos como discípulos, mas podemos remontar o que foi feito pelo que está escrito aqui para nós. É diante desta mesa que a gente olha para aquele que nunca havia pecado, carregando uma cruz no nosso lugar. Aquele que nunca cometeu engano, sendo chicoteado, e a sua carne sendo dilacerada pelo castigo que cabia a mim e a você. É diante desta mesa que a gente olha para aquele que estava ali pendurado e que muitos estavam zombando dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e queremos em ti, desça da cruz, salva-te a ti, e nós vamos crer em ti. E ele olha para o céu, e ele vê aqueles que estão zombando, mas ele olha para o céu e pede: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É diante dessa mesa que nós olhamos para trás, para o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas, para nunca se esquecer. Para nunca se esquecer que aquela cruz era minha, era sua. Para nunca se esquecer que nós merecíamos estar naquela cruz, mas Ele subiu no nosso lugar para que pudéssemos estar aqui hoje. Se você olhar para a cena mais importante, mais impactante desse cenário da crucificação, quando Ele está lá na cruz do meio, sendo crucificado, pregado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, que tinha cometido os seus crimes, e o povo zombava, e os mesmos ladrões também zombavam: não és o Cristo, salva-te a ti, e a nós também, desce da cruz e tira nós daqui também. Mas de repente um dos ladrões que estava ali pendurado olhou, ele viu que aquele na cruz do meio era alguém diferente. Ele sabia que aquele na cruz do meio era alguém santo, nunca tinha cometido pecado. E ele repreende o seu companheiro dizendo: nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui pendurados igual ele, só que tem uma diferença. Ele fala: nós estamos aqui com justiça, cometemos os nossos crimes, temos os nossos pecados, não estamos aqui injustamente, não. Estamos aqui pagando pelos erros que cometemos, mas este nenhum mal fez. Aleluia. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Sabe que diante desta mesa nós temos que olhar para a cruz e nos identificar com aqueles ladrões. Se estivéssemos pendurados ali, não havia injustiça. Nós temos pecados suficientes para merecer estar ali pendurado como aqueles ladrões. Quantas vezes já transgredimos as leis de Deus? Quantas vezes já quebramos os seus mandamentos? Se transgredimos a lei de Deus, se quebramos os seus mandamentos, quem transgride a lei é quem, irmão? Quem transgride a lei é criminoso. Quem transgride a lei é criminoso e merece ser punido com todo o rigor da lei. Se estivéssemos pendurados lá, não havia injustiça, porque temos pecados e crimes suficientes diante de Deus para estarem ali. Mas aquele ladrão reconheceu que aquele ali não tinha pecado.
e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: a ti te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que acontece quando a gente olha para a cruz e reconhece que merecíamos estar ali, mas que tinha um santo no nosso lugar? Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos Ele como aquele homem reconheceu como Rei e Salvador. Jesus nos dá essa mesma resposta: fica tranquilo, eu tenho um paraíso para você. Não importa os seus crimes, você estará comigo no paraíso. Mas eram dois pendurados. Um morreu nos seus próprios pecados e sofreu, além daquela pena, condenação eterna ao inferno. Somente foi salvo aquele que reconheceu que Cristo é o Santo de Deus. A pergunta que eu quero fazer nesta noite: você já olhou para trás, para a cruz do meio, e reconheceu Cristo como seu Salvador pessoal? Você já reconheceu Cristo como seu Salvador pessoal? Aquele homem fez isso. Mas vamos continuar aqui a leitura. Nós paramos aqui, versículo 27. Por isso, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O versículo 27. Esse versículo diz para nós que quando nós estamos ceando, primeiro nós estamos relembrando, anunciando a morte do Senhor, voltando lá atrás. Mas esta mesa também nos faz olhar para frente, para a bendita vida de Jesus, para a volta. Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Lembra que foi na mesa da ceia, quando Jesus ceou com os seus discípulos, naquela noite da Páscoa, na noite em que Ele foi traído, que Ele disse: pela última vez estarei comendo convosco aqui, mas comeremos de novo no reino. Amém. Então a mesa da ceia nos faz olhar para trás, mas também nos faz olhar para frente. É diante dessa mesa que nós renovamos a nossa fé e a nossa esperança naquilo que Ele prometeu, de que vai voltar e que vamos cear juntamente com Ele no reino de Deus. É diante desta mesa que nós renovamos esta esperança. E isso é importante, irmão. Sabe por quê? Diante desta mesa a gente lê esse texto e a gente vê que Jesus prometeu. Porque muitos vão vivendo a vida aí como se Jesus não fosse voltar. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida como se esse negócio de que Jesus vai voltar fosse uma lenda. Mas Ele disse que vai voltar. E a igreja precisa viver nessa expectativa. Mas eu queria que alguém lesse para mim o versículo 28, por favor. Quem pode ler em voz bem alta, por favor? Glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, beba deste cálice. Irmão, aqui, além da ceia nos fazer olhar para trás, relembrar o sacrifício, além da ceia nos fazer olhar para frente, para a bendita vinda de Jesus, para a promessa da sua vinda, diante dessa mesa, a Bíblia diz que nós temos que fazer um exame e olhar para dentro. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor é um momento de autoexame, de autoavaliação. É diante desta mesa que nós avaliamos, reavaliamos as nossas vidas. É diante desta mesa que nós reavaliamos a nossa caminhada, a nossa conduta com Deus, a nossa vida cristã. É diante desta mesa, e aqui está dizendo que
examina-se, pois, o homem a seu próximo, está escrito assim? Não. Examina-se, pois, o homem ao outro, não, a Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. A mesa do Senhor não é hoje eu avaliar a vida da irmã Rose, da irmã Liliana ou do irmão Djalma. Diante desta mesa eu tenho que avaliar a minha própria vida, olhar para dentro de mim. E se existem 3 coisas que a gente precisa estar olhando, irmão, a gente primeiro tem que olhar para trás, porque senão a gente esquece de onde Deus nos tirou, do que Ele já fez por nós. Mas diante da mesa, a gente precisa também parar e olhar para dentro. É um tempo de reflexão. É um tempo de autoavaliação, que a gente precisa disso. Percebe que às vezes a gente vai vivendo a vida, correria, o trabalho, o dia a dia, o estresse. E de repente a gente vai esquecendo de orar, de ler a Bíblia, vai deixando as coisas de Deus de lado, vai vivendo a nossa vida. De repente começamos a acariciar os nossos vícios, os nossos pecados e nem nos damos conta. Mas adiante da mesa, que a gente para e reavalia a nossa vida e olha para dentro de nós e vê quando foi que nós começamos a deixar a nossa vida espiritual de lado. Quando é que a gente começou a perder aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus? Diante desta mesa, a gente olha para dentro de nós. Tem gente que tem pavor disso. Tem gente que pensa que isso é terrível. Principalmente quando lê esse texto, examina-se, pois o homem a si mesmo. É Deus nos dando uma oportunidade de olhar para dentro de nós, irmão. É Deus nos dando uma oportunidade de avaliar e de nos aproximar dEle. É hoje, nessa reunião, que a gente pode falar: Senhor, eu sei que eu tenho deixado a desejar. Senhor, eu sei que eu não tenho buscado como eu já busquei. Senhor, eu sei que eu não tenho me dedicado como eu me dediquei. Senhor, eu sei que tenho sido relapso na minha comunhão, na minha intimidade. Senhor, eu sei que eu tenho deixado de fazer a Tua obra em busca apenas de coisas pessoais. Senhor, mas nessa noite eu quero sair daqui diferente. Esse autoexame não é um exame para te excluir, não é uma avaliação para te afastar, muito pelo contrário, é uma avaliação que você faz de você mesmo para se aproximar, para consertar talvez alguma coisa, sim. Para mudar talvez alguma atitude. Nós não podemos sair da ceia do Senhor sem um novo pensamento, sem uma nova meta, de uma nova atitude, porque esta é o momento de a reavaliação pessoal dos crentes. Então hoje é o momento do autoexame, é o momento de você olhar para dentro de você mesmo e ver a sua vida com Deus. Mas eu queria que alguém lesse para mim o versículo 29, por favor. Versículo 29. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ou em outra tradução vai dizer: come e bebe juízo para si. Olha o versículo 30. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos queridos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O versículo 30.
Pergunta que sempre fica: o que é discernir o corpo do Senhor? Eu queria que você olhasse para esse texto aqui e olhasse comigo o versículo 17, do capítulo 11. Paulo vai dizer aí no versículo 17 que havia na igreja de Coríntios divisão, dissensão. Olha o versículo 17: porque, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vós. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem fique com fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Sabe o que está acontecendo aqui? Esse texto, Paulo está corrigindo um problema da igreja de Corinto, que é a divisão, a briga, a rixa entre eles. A reunião da ceia dos irmãos ali na cidade de Corinto era semelhante à nossa. Além de comer o pão e o vinho, havia também entre eles um banquete, onde eles participavam. Mas às vezes tinha alguns que traziam a sua contribuição, e eles mesmos comiam só, sem compartilhar, comiam só. E enquanto uns comiam muito, outros ficavam e não participavam da mesa. E Paulo está dizendo aqui que o que eles estão fazendo é divisão, e que não deveria ter. Em partes, é bom que haja divisão para que o sincero se manifeste, mas Paulo está dizendo que não deveria ser assim, porque Paulo está dizendo que nós somos um corpo, membros de um mesmo corpo. Então, irmãos, preste atenção. Além da ceia nos fazer olhar para trás, para a memória do sacrifício de Cristo, a ceia nos ensina a olhar para dentro, para avaliar a nossa vida. A ceia nos ensina a olhar para frente, para a bendita esperança da volta de Jesus. Mas a ceia nos ensina a olhar para o lado. A ceia nos ensina a compartilhar. E qualquer que não pode compartilhar com seu irmão, segundo Paulo, está tomando a ceia indignamente. Porque além da reunião, a mesa do Senhor, além de ser o memorial da morte de Cristo, além de ser a expectativa da volta de Cristo e uma autoavaliação, é o momento da comunhão do povo de Deus. E se você não pode tomar ceia junto com seu irmão, a Bíblia diz que toma então indignamente. Diante dessa mesa não pode haver diferença. E aí Paulo usa essa expressão. Por que algumas pessoas perguntam assim, mas por que a expressão corpo, discernir o corpo? Paulo já vem falando disso. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, o capítulo anterior. Eu queria que alguém pudesse ler para mim, por favor. O capítulo 10, se você puder ler aí, o versículo 16 e 17, alguém pudesse ler para mim, por favor? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
Então, Paulo dizer assim, o pão que nós vamos consagrar aqui não é o corpo de Cristo. Amém. O sangue que vamos tomar não é o sangue de Cristo. Amém. Mas Paulo está dizendo que além de participar desses elementos que simbolizam o corpo de Cristo, Paulo está dizendo que nós somos esse corpo, ou seja, membros desse corpo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Agora imagine os irmãos, se a mão resolver não combinar com o pé, ou com os dedos. Imagine um corpo dividido. Por isso que Paulo diz que quem come sem discernir o corpo é dentro da temática de todo esse capítulo aqui, de todo o contexto aqui, inclusive dos capítulos anterior e posterior. Todo esse contexto, Paulo está dizendo de divisão. E quando nós não temos o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, nós estamos como um corpo dividido. Paulo dizendo que nesta mesa não pode haver diferença, divisão. Eu não posso participar desta mesa se eu não posso olhar para o lado e compartilhar com o meu irmão. Além de olhar para dentro e avaliar a nossa própria vida, essa mesa nos convida a olhar para o lado. Jesus ensinou algo semelhante. Eu estou caminhando para encerrar. Quando Jesus diz da oferta, Jesus disse assim: se você vai trazer a sua oferta ao altar, antes de colocar a sua oferta ao altar, olha para trás, faz uma avaliação. Vê se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tiver, antes, deixa aí no pé do altar a sua oferta. Vai, reconcilie com o teu irmão primeiro, e depois você vem e oferece no altar a sua oferta. Essa mesa é a mesa da reunião do povo de Deus. É diante dessa mesa que as diferenças caem por terra. É diante dessa mesa que o amor de Deus precisa nos unir a todos. É diante desta mesa que, além de avaliar a nossa vida, nós reavaliamos como igreja. Entendemos que somos um corpo. Paulo diz que nós somos um corpo, de forma que se um membro padece, todo o corpo padece. Às vezes uma ferida no pé dói no corpo inteiro. Se você não pode sentir a dor do seu próximo, então você não pode participar desta mesa. Se a dor do seu irmão não comove você, então você não está no corpo, então você não discerne o corpo do Senhor. Só para você entender o que é então discernir o corpo, eu queria que você lesse o capítulo posterior, capítulo 12. Lê para mim aí, por favor, a partir do versículo 24. Olha, veja aí o que diz, olha. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que nos trilha, para que não haja divisão no corpo. Versículo 25. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijem. Igreja é isso. Se um sofre, a igreja sofre. Se um se alegra, nós se alegramos. Paulo diz lá aos Romanos, capítulo 13, 14, não sei, capítulo 14, Romanos, ou 15, ele diz que nós devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Olha o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então nós somos membros do corpo de Cristo.
Paulo vai dizer aqui também, imagina se a orelha falar, olha, eu não gosto de ser orelha, portanto eu não sou corpo. Como funciona um corpo sem orelha? Um corpo sem mão? Essa reunião é a reunião do corpo de Cristo. Nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja. Essa é a reunião em que nós precisamos olhar para o lado. E de mão dada, como um só corpo, participarmos da ceia do Senhor. É diante dessa mesa que nós temos que derrubar todas as diferenças. A gente tem por aí, irmão, nesse tempo pós-moderno, algumas pessoas que dizem que você não precisa de igreja. Tem uns montes por aí, youtuber, blogueiros, teólogos de internet, dizendo que, olha, nós somos igreja, nós somos a igreja, ninguém é igreja sozinho, irmão. Nós somos templo, casa, morada, santuário, habitação do Senhor. Mas igreja, no termo maior, é ajuntamento do povo de Deus. E a Bíblia diz que nós somos igreja quando somos corpo, membros desse corpo. Individualmente, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. E a Bíblia diz que nós, a mão precisa auxiliar o pé. Como é que o pé vai lavar sem a mão, sem o auxílio da mão? Nós somos membros do mesmo corpo e nos cooperamos mutuamente. Por isso que Paulo está dizendo aqui que quem come sem entender que é igreja, sem participar da igreja, sem ser realmente um corpo na igreja, come e bebe indignamente. Não está apto para esta mesa. Porque para estar apto para essa mesa, precisa ser o corpo, precisa fazer parte do corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Você já é membro do corpo de Cristo? Você tem se portado como membro desse corpo? Você tem procurado o seu lugar no corpo? A sua função no corpo? O que você é no corpo? Corpo. Nós somos membros desse corpo. A Bíblia diz que desse corpo, cabeça é Cristo, e todos nós somos membros. Cada um de nós temos uma função. Só que aqui, quem come e bebe sem discernir o corpo, sem ser parte do corpo, sem pertencer ao corpo, sem estar ligado ao corpo, sem estar funcionando como corpo, come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. É uma responsabilidade muito grande ser igreja, irmão. Você vê que muitas vezes os nossos pecados pessoais e particulares, a gente pensa que os pecados que eu cometi, eu não vou participar da ceia. Não existe nada aqui dizendo assim, se você errou, pecou, não participa. O que está dizendo aqui, examina. Olha para dentro de si. Se tem algo a consertar, conserta. Versículo 28 diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é um exame para te excluir, mas para te incluir. Agora você percebe que a Bíblia recomenda não comer, não participar, se você não é corpo. Se você não está ligado ao corpo, não funciona como corpo.
A única exigência que tem aqui é que você precisa ser corpo. Eu quero encerrar aqui. Eu espero que eu tenha tentado ajudar na compreensão da mesa do Senhor. E eu queria que, nesse momento agora, a gente fizesse essa avaliação. Primeiro, diante desta mesa que vamos participar agora, você olhasse para trás, tentasse trazer à sua memória aquela noite, o que Cristo fez, a obra que foi realizada. Eu queria que você relembrasse ali da cruz de Cristo, olhasse para a cruz e visse que Ele estava ali no seu lugar, pagando uma pena que você merecia. Eu sempre gosto de parafrasear com Barrabás. Lembra que naquela noite em que Jesus foi crucificado, Pilatos trouxe 2 perante o povo e falou assim: na Páscoa a gente costuma soltar um prisioneiro, só que dessa vez quem vai escolher é vocês. Eu tenho 2 prisioneiros aqui. Um Barrabás, conhecido pelos seus crimes, conhecido pelos seus delitos, pelos seus crimes, condenado. E outro, Jesus, segundo as próprias palavras de Pilatos, não veio crime nele. Lembra que quando Pilatos lava a mão, ele disse: não vejo nele crime algum? Qual é o crime de Jesus? Curar o cego, levantar o paralítico, multiplicar o pão e dar a quem tem fome. Jesus não tinha crime nenhum, mas o povo ali, sendo orientado pelos sacerdotes, Pilatos diz assim: quem vocês querem que eu solte? E o povo, orientado pelo sacerdote, gritou: solte Barrabás. Mas o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos, vendo não tem jeito, disse, lava as mãos e disse: olha, eu sou livre do sangue desse justo, inocente do sangue desse justo. E o povo disse assim para Pilatos: que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Aí eu fico imaginando que de repente alguém chega e solta as correntes de Barrabás, e Barrabás corre, e isso eu imaginando, Barrabás corre escondido lá atrás da multidão. Barrabás vê quando Jesus é entregue para o Pilatos, aos soldados, e quando eles pegam aqueles chicotes que tinham, segundo alguns, dentes de animais e também pedaços de ferro, e que batiam as costas de Jesus e que rasgavam as suas costas. E eu acredito que Barrabás olhava de longe e dizia: eu mereci esta condenação, eu tenho crime, mas por que ele está morrendo no meu lugar? Lembra que o povo escolheu que Jesus morresse no lugar de Barrabás. Eu tenho meus crimes, eu tenho meus pecados, mas por que ele está morrendo no meu lugar? Quando eles pegam a cruz e colocam nas costas, que a cruz que não era de Jesus, a cruz que não tinha o tamanho dele, era a cruz de Barrabás, era a cruz minha, a cruz sua, e colocam nas costas de Jesus, e debaixo de chicote o obriga a caminhar sobre as ruas de Jerusalém, sobre a via dolorosa. Eu acredito que Barrabás fica olhando de longe e dizia: eu deveria estar carregando esta cruz, porque eu cometi crimes. E por que eu estou livre? E eu sempre digo que Barrabás somos todos nós. Alguém morreu no nosso lugar. Alguém morreu por causa dos nossos crimes.
Alguém nos substituiu numa pena que nós merecíamos. Alguém foi pendurado numa cruz que cabia eu a você estar pendurado. Para você estar aqui livre hoje, apesar dos seus pecados. Amém. Você pode olhar para trás e reconhecer isso. Você pode parar diante desta mesa hoje, olhar para trás e falar: Senhor, ai de mim, se não fosse a tua misericórdia. Era a minha cruz, mas o Senhor levou a minha cruz. Mas diante desse quadro, olhando para Jesus, voltando lá na Palestina, 2000 anos atrás, e vendo a cena daquele crucificado, eu quero que você avalie a sua própria vida, olha para dentro do seu próprio coração. O que você tem feito em contrapartida ao que Jesus fez na sua vida? Quais têm sido as nossas respostas a Jesus? As nossas atitudes em relação a Jesus, por tudo que Ele fez por nós? Examine-se, pois, a si mesmo. Agora é o momento da sua avaliação pessoal. Agora não é o momento de eu olhar e avaliar a vida do outro, apontar o dedo, é hora de olhar para dentro de mim e avaliar a minha própria vida. É o momento da ceia. É o momento do nosso exame pessoal. E diante disso, nós renovar a nossa esperança na volta de Cristo Jesus, no dia em que vamos cear com Ele. Mas, acima de tudo, olharmos para o nosso lado e derrubar toda e qualquer diferença, se houver, para que sejamos o corpo de Deus. Talvez hoje seja a noite de você abraçar aquela pessoa que há muito tempo você não abraça. Talvez seja a noite de você dizer para aquela pessoa: eu te amo em Cristo Jesus. E as nossas diferenças não são nada, nós somos um em Cristo Jesus. Cristo nos uniu a todos com a sua morte, nos fez um, nós somos um só corpo. Talvez seja dia de fazermos isso hoje. Eu queria que você parasse um instante, fechasse os seus olhos. E eu queria que você agora, antes da gente participar da ceia, fizesse a análise do seu próprio coração, da sua própria vida. Agora é um instante em que você vai sozinho, só você e Deus. O seu próprio coração, o seu próprio íntimo. Feche os teus olhos. Olha para a cruz de Jesus. Olha para dentro de si mesmo. Avalie a sua própria vida. E olha para o seu próximo também. Agora é a hora da compaixão. Olha para os que são fracos, para os que estão sofrendo, mas são os seus irmãos. Agora é a hora de a gente sentir a dor do outro. Agora é a hora de a gente olhar para o nosso irmão, que a gente talvez está ignorando, e dizer: Senhor, tem compaixão no meu irmão. Sentir a própria dor dele, porque nós somos um corpo. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Diante da tua palavra, Senhor. Nós agora estamos aqui, Senhor, diante desta mesa. Diante da ceia do Senhor, que vamos participar neste momento. E aprendemos a tua palavra, Senhor. Que esse é o memorial. O memorial que o Senhor, ó Deus, fez. Da obra que o Senhor realizou em nosso lugar. Senhor, estamos aqui hoje relembrando o teu sacrifício, a tua morte. Aquilo que o Senhor fez para que pudéssemos estar aqui, Senhor. Pobres, imperfeitos, pecadores, não merecedores, ingratos como somos, Senhor. Mas o Senhor nos amou. Não sabemos, ó Deus, porquê, não há nada de bom em nós, mas o Senhor nos amou. Apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, o Senhor nos amou. O Senhor levou a nossa cruz, morreu no nosso lugar. Obrigado, meu Pai, porque hoje somos agradecidos. Se pudemos ter vida, esperança de morar, de habitar com o Senhor, foi porque o Senhor pagou a pena no nosso lugar.
O Senhor pagou, ó Deus, a nossa pena, rasgou o escrito de dívida, anulou a nossa condenação e nos deu vida para a glória do Teu nome. Senhor, nesse momento, a Tua igreja, o Teu povo, está olhando, Deus, para dentro de nós. Esse é o momento da nossa avaliação pessoal, Senhor. Sabemos, ó Deus, que temos muito a melhorar, Senhor. Sabemos que há muito em nós, ó Deus, que precisamos mudar. Mas é diante desta mesa que nós pedimos que ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos, ó Deus, um servo melhor, ó Deus. Ajuda-nos a servir melhor no corpo do Senhor, ó Deus. E é nesse momento em que nós olhamos, ó Deus, para nós, para o nosso lado também, para os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ser um corpo, e que nada possa dividir este corpo, Senhor. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Estamos aqui, Senhor, para nos ajudar, nos auxiliar mutuamente, Senhor. Somos um corpo, temos, Senhor, diferença, mas somos um só no Senhor. Nos ajuda a viver como igreja do Senhor, ó Deus, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, nós podemos então participar da ceia. Eu vou pedir aqui que os irmãos possam consagrar aqui os elementos. Serão nesse momento consagrados.